Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico. Esse é o nosso 13º vídeo e nele nós vamos ver as cartas de Paulo aos Efésios e aos Filipenses. Nós vamos continuar colocando alguns slides e que vocês deverão dar pausa para ler o conteúdo dos slides, porque o tempo do vídeo é exíguo. Vamos começar pela carta aos Efésios. A primeira parte da carta aos Efésios Paulo se ocupa de doutrina. E a segunda parte, de exortação. Nessa primeira parte, Paulo começa elogiando aos Efésios, pela postura diante da fé que foi pregada a eles. E aqui, no primeiro texto que nós vamos pontuar da carta aos Efésios, fala exatamente disso. O texto é Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 17. Vejam: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e no vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aqui a gente pode ver a alegria de Paulo pelo progresso dos Efésios, e o amor também que Paulo tinha por esses conversos de Éfeso. Depois nós temos aqui em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, Paulo reforçando a salvação pela fé novamente, que é sempre uma tônica de Paulo. Ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Paulo aqui reforça o fato de que a Deus pertence também o sensibilizar do coração humano para as boas obras. Ninguém, diante do trabalho do Espírito Santo no nosso coração, pode dizer: eu fiz isso porque eu não sabia que isso era pecado. Deus sempre, no coração sincero do cristão, sempre o cristão vai ouvir como uma voz dizendo: esse é o caminho, este não é o caminho, esse é o caminho, andai por ele. No bojo dessa discussão, vale lembrar que nós podemos resistir à voz do Espírito Santo. Nós podemos ser contumazes à voz do Espírito. Nós podemos silenciar a voz do Espírito. E a Bíblia diz que nós podemos até cauterizar a consciência para a influência do Espírito Santo. O indivíduo vai transgredindo tanto, vai se afastando tanto de Deus, que ele passa a não ouvir mais a voz do Espírito Santo. Ele já não distingue mais o que é certo e o que é errado, o que é uma coisa muito triste na experiência humana. Outro texto interessante nós temos aqui é Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19. Onde Paulo fala que a graça de Cristo ela é aprimorada em nós. Veja o que ele diz: que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. É bom lembrar aqui que esse nome que Paulo fala, os santos, ele chama os irmãos da igreja de santos. Não somos santos, nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores. Mas a palavra santo aqui na Bíblia quer dizer separado. Nós fomos separados por Cristo Jesus, a vivermos uma vida distinta. E quando Paulo diz aqui nesse texto, que possais compreender
com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Paulo está dizendo que a experiência cristã é uma experiência de aprendizado contínuo. Você nunca vai poder dizer, não, eu estou dando um tempo da fé. Ou então, eu não leio a Bíblia, não oro, não estudo a palavra, mas eu estou firme em Jesus. Essa situação ela não existe. É como uma escada que você só tem duas opções, ou você desce ou você sobe. A experiência cristã ela é um constante aprendizado. Outro texto que nós vamos pontuar aqui é Efésios capítulo 4, versículos 26 a 32, que diz o seguinte: irai-vos e não pequeis. Irai-vos aqui não é nem no sentido de ter raiva, mas é no sentido de indignação, né? É justa a indignação com o pecado, com a injustiça, né? Então, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não fique irado com alguém, aborrecido, né? Além do término do dia, né? Resolva a situação, né? Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furta não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que têm necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. O cristão é um ministrador, né? Todo cristão nasce no reino de Deus como um missionário também, né? Porque você acha, como a pérola, né, de grande preço, né, que Jesus disse que o homem vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. E a pérola é tão maravilhosa que você tem que dividir, né? O amor de Cristo também, né, implantado em nós, nos constrange a que a gente possa falar da nossa experiência cristã para outras pessoas. Não é? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito significa o Espírito Santo quer te apresentar toda a verdade para que você seja salvo, para que você viva em plenitude a experiência cristã. E você rejeita, é como se você estivesse fazendo com que o Espírito se entristecesse, não é? Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tirados dentre vós, bem como toda a malícia. Antes sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Efésios 5, 24, 25 e 33. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ora, que mulher que não quer ser submissa a um homem que a ama até ao ponto de dar sua vida por ela? E esta questão de sujeição é mais no sentido de dar honra ao marido, honrar o marido. Isso é saudável. É uma coisa constrangedora, né, para os maridos de hoje em dia. Você amar a sua mulher a ponto de dar sua vida por ela, igualando o amor dos maridos ao amor de Jesus, né? Outra coisa também está em Efésios 6, 12 a 17, diz: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra os hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Eu vou colocar o restante do texto aqui, mas que o texto todo é interessante, mas eu queria usar um pouco do tempo para falar sobre essa questão aqui que Paulo coloca. Nós temos que compreender que nós vivemos, né, no meio de um grande conflito cósmico espiritual que a gente não vê, mas ele existe. Então aqui Paulo diz que não é contra a carne. Muitas vezes você sente isso. Determinadas situações que a gente se encontra, a gente vê que é uma provação advinda não de coisas visíveis. Paulo chama atenção para isso.
E depois, leiam aí, ele fala da armadura de Deus. Ele faz uma analogia bonita entre a luta do cristão, né, no meio deste grande conflito espiritual que ocorre, né? Ele faz uma analogia com uma armadura e coloca aí as comparações das partes das armaduras. Leiam que vocês vão ver que é muito interessante. Paulo era muito sábio nas colocações dele. Agora, vamos passar para a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é uma carta muito interessante porque é uma carta de alguém para amigos. Tanto que até a saudação de Paulo muda. Ele fala, inclusive, né, Paulo e Timóteo, que provavelmente estava ajudando ele a escrever, e foi escrita da prisão também, né, aos irmãos, né, de Filipos. E você vê que em outras cartas Paulo se coloca como apóstolo e coloca inclusive uma certa autoridade, né, na figura dele próprio. Mas aqui não. Aqui ele fala de pessoas que ele conhece e é como se fosse uma carta que tivesse sido escrita com muito carinho a pessoas que ele devia muito a ajuda, a presteza, né, na pregação do Evangelho, e pessoas que, como Timóteo, foram convertidas graças à pregação dele. Então é como se ele estivesse em casa, a pregação aos filipenses, né? A carta aos Filipenses tem apenas 4 capítulos, e eu pontuei alguns textos aqui que achei interessante, que é, por exemplo, Filipenses, capítulo 1, versículos de 12 a 14, né? Fala que mostra muito bem a maturidade espiritual de Paulo, né? Que consegue divisar nos problemas, nas adversidades, bênçãos de Deus. Isso é muita maturidade, e é uma maturidade que a gente tem que conseguir, né, para deixar de ser cristãos reclamões de tudo. Tudo tem um propósito, né, nas nossas vidas. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana, e Paulo estava preso, né? E a todos os demais, que é por Cristo que estou preso. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Olha, quiséramos nós, né, ter essa atitude diante de questões que às vezes apresentam-se na vida da gente, que a gente fica atônito, atordoado, achando que Deus está ausente, né? Tudo, e Paulo vai dizer isso depois, né? Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, né? Todas as coisas, todas as circunstâncias cooperam de uma forma ou de outra, né? Outro texto é Filipenses 1, 17 a 21, que diz: mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas prisões, mas o que importa? Contanto que, de toda maneira, ou por pretexto ou por verdade, Cristo seja anunciado. Nisto me regozijo, sim, e me regozijarei, porque sei que isto me resultará em salvação, pela nossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a ousadia, Cristo será tanto agora como para sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muita gente pode pensar aqui, poxa, mas Paulo, morrer é lucro? Que coisa, parece que ele não tem amor pela vida, ou que nada nessa vida interessa a ele. Não é isso que Paulo está dizendo que a vida é para ser vivida a partir de uma perspectiva diferente. Esse não é o nosso lugar de descanso. Essa vida não é um fim em si mesmo. É claro que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos estudar, que nós precisamos vencer, né, em algumas áreas da nossa vida, mas que esta vida ela tem que ser compreendida como um processo. Essa vida não é um fim em si mesmo. E é disso que Paulo fala. Filipenses 4, 6 a 8, eu vou colocar o texto completo aqui, mas diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma.
E no final do texto, vejam aí, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. É isso, se todo cristão pudesse colocar isso em prática na sua vida, o mundo seria completamente diferente, né? Se a gente tivesse critério naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente escuta, né? E eu vou colocar outro texto aí, que é Filipenses 4, versículo 11. Paulo diz que ele aprendeu a contentar com as coisas. Paulo estava sempre sendo apedrejado, né? Foi morto, decapitado, né? E ele diz que aprendeu a se contentar. No final desse texto você vai ver aí uma pérola de Paulo, que ele fala que ele pode tudo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É em Deus que você acha força nas situações probantes da vida, né? E Paulo tinha isso como experiência. Eu aprendi, e isso é um aprendizado. A caminhada cristã é todo um aprendizado. Bom, nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. E lembre-se sempre, o estudo da palavra é o início do processo de se aproximar de Deus. Fiquem com Deus.